Estamos na reta final do Sermão do Monte. Começamos no mês passado, no primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, e agora já estamos entrando na reta final. Esse é o penúltimo domingo do Sermão do Monte. E nós vamos ler hoje, a partir do versículo 13 de Mateus 7. Se você quiser ir conectar, se você quer usar a sua Bíblia, fica à vontade. No entanto, o texto sempre é projetado aqui para nós. A versão que nós usamos é a NVI, caso você queira acompanhar, você que está nos assistindo e nos ouvindo pela internet. Eu vou direto ao texto, porque a gente vai chegar num texto hoje muito conhecido, muito usado, mas mais uma vez, até como não é de se assustar mais uma vez um texto que, se tirado do seu contexto, perde muito da sua força. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco para o começo, porque eu não sei quanto a você, mas quando eu me imagino lá no Sermão do Monte, eu imagino que eu teria algumas posturas que eu gostaria de compartilhar com você, para saber se você concorda comigo ou não. Você não é obrigado a concordar comigo, tá? Eu quero dizer que o que eu vou falar agora é o que eu acho que talvez eu falaria, ou se eu não tivesse a coragem de falar, é o que eu pensaria enquanto eu estivesse ouvindo o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, você deve se lembrar disso, começa dizendo assim, esse texto não está projetado, mas só para a gente lembrar. Versículo 1 do capítulo 5. Jesus assentou-se e começou a ensinar os seus seguidores, os seus discípulos, dizendo... E aí então ele vai começar a sua pregação. A gente aprende que quando você vai pregar, você tem que começar de uma forma que você traga para si a simpatia daqueles que estão ouvindo você. Então, às vezes, o pessoal fala, olha, comece com uma boa introdução, talvez uma história, comece devagar, não pega muito pesado no começo, porque se você pega muito pesado no começo, as pessoas podem se armar contra você. Então você precisa primeiro conquistar os ouvintes e depois talvez você fale o que tem para falar. Me parece que o pessoal que usa essa técnica não estudou direito os sermões de Jesus. Porque me parece que Jesus não estava nem aí para esse tipo de técnica em conquistar a simpatia dos ouvintes. Porque ele começa o Sermão do Monte com aquilo que nós conhecemos como bem-aventuranças ou felizes e por aí vai. Há várias traduções possíveis para isso, mas ele começa dizendo, por exemplo, bem-aventurados pobres de espírito. Eu diria para você que não é uma boa forma de começar um sermão. Ele já começa dizendo, porque pobre de espírito, como a gente viu, é aquela pessoa que olha para si mesma e nota que não é absolutamente nada, que não presta, que não vale nada. Eu não valho nada, mas eu gosto de você, aquela coisa assim, baseado naquela música Safado, Cachorro Sem Vergonha, que é de... É Ivete Sangalo essa música aí? Cláudia Leite. É que é tudo igual. Cláudia Leite, Ivete Sangalo, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Não é evangélico, né, no caso. Vamos citar uma outra. Não, vai essa mesmo. Bom, peraí, Jesus, você está dizendo que é feliz quem olha para si mesmo e tem a noção exata da podridão do seu próprio coração? Eu já começo achando que o senhor não deveria começar assim. Mas tudo bem, vamos dar uma chance para Jesus para que ele continue. A segunda bem-aventurança qual é? Bem-aventurado os que choram. E eu já ia levantar a mão nessa hora e falar assim, dá licença, discordo. Porque alguém aqui, talvez masoquistas de plantão, alguém aqui gosta de chorar, do tipo, gosto tanto de chorar. Você levanta às vezes de manhã, você fala assim, puxa vida, já faz uns 3 meses que eu não choro. Tô precisando chorar. Não chorar. Sei lá, aí você vai assistir. O que lá que você pode assistir para chorar? Para forçar um choro? O que é? Marley e eu. Marley e eu é o do cachorro, né? Qual? Sempre ao seu lado? É para chorar também? É mesmo? É para chorar? Sempre ao seu lado, Marley e eu. Atenção, pessoal aí que quer chorar. Já fica aí, o que mais? Titanic não dá pra chorar, não. Titanic não dá pra chorar, gente. Parou, Titanic não dá pra chorar. Mas que é isso? Cabia 10 pessoas em cima daquela tábua.
Dava para juntar nós em cima daquela tábua e não morria ninguém. Que é isso? Aquela mulher lá matou Leonardo DiCaprio, assassina! Assassina! Que é isso? Foi um masculinicídio ali. Que é isso? Ah, coisa absurda. Que mais para chorar? Tem um filme na minha época, os mais antigos vão lembrar, passava muito na sessão da tarde. O Nando, inclusive, é fã desse, o Campeão. Lembra do Campeão? Que é? Mary Lou Jones, é isso aí, o Campeão. Já assistiram o Campeão? Aquele é de chorar. Aquele a gente se acaba em choro. Gente, quem assistiu o Campeão? Que o menino tinha um cavalo. Eu não tenho culpa se eu e o Nando, produção, temos um bom gosto. Titanic 32 vezes. A Juliana, por exemplo, saiu do cinema e entrou na fila de novo. Quer dizer, e com o tamanho do filme, entrou às 9 da manhã, saiu meia-noite. Mas assim, ninguém assistiu o Campeão aqui, gente. Vocês não tiveram infância. Vocês não tiveram infância. Assistiu o Campeão, muito bom. Não é? O Campeão é bom. Por quê? Porque a sua mãe tem um bom gosto. É cinéfila, praticamente. Agora vocês, sei lá, ninguém aqui, por exemplo, chorou assistindo Super Xuxa contra o Baixo Astral. Mas não dá, mas tudo bem. A gente não gosta de chorar. Aí Jesus diz, não, bem-aventurado que chora. Senhor, desculpa, Jesus, mas eu discordo. Eu poderia não falar para não ficar chato, mas por dentro eu ia pensar assim, legal ele está falando isso, mas para mim não serve. Tudo bem que ele está falando, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Eu prefiro nem chorar e nem precisar de consolação. Então tá bom. Se feliz é aquele que chora porque vai ser consolado, então se eu não chorar eu já quebro a corrente. Tá bom, Jesus, beleza. E você vai olhando para o que Jesus vai falando. Aí ele diz, por exemplo, sei lá, você vai lá para o versículo 11. Olha o versículo 11 de Mateus 5, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados vocês são quando, por minha causa, insultarem vocês, perseguirem vocês e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ou numa outra versão, mais antiga, diz assim, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então tá louco, Jesus? Quem é que vai acreditar que isso é sinal de felicidade? Quem é que vai acreditar? Olha, Jesus, desculpa, mas o Senhor não começou bem o sermão. Se a ideia na introdução era conseguir para si a simpatia dos ouvintes, olha, eu quero dizer para o Senhor que se há uma coisa que o Senhor não conseguiu, foi a simpatia da galera, porque já está todo mundo aqui meio incomodado. Pode ver ali o Zé já está indo embora. Já tinha ali o pessoal que falou, vou buscar uma coca. Isso lá em Jerusalém, ano 0, no caso, ano 30 aqui no caso. Porque não tá legal essa pregação. Mas o que mais me estranha, e que eu não sei se você concorda comigo, o Sermão do Monte, ele me deixa meio chateado, porque eu não consigo ser feliz nessas coisas. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo ser feliz chorando. Eu não consigo ser feliz sendo perseguido. Eu não consigo ser feliz na pobreza de espírito. Eu não consigo ser feliz quando eu sou humilhado. Eu não consigo ser feliz quando Jesus diz que eu devo ser feliz. Eu não consigo. Eu não estou dizendo que eu não acho que deva ser assim. Eu concordo, mas eu não consigo. Há uma diferença muito grande. Eu posso chegar para Jesus e falar assim, Jesus, legal. Eu assino embaixo do que o Senhor está falando. Mas eu assino embaixo do que o Senhor está falando, mas eu vou dizer, eu não vou dar conta desse negócio aqui. Mas aí, talvez, ouvindo o Sermão do Monte, eu pensasse assim, bom, vamos dar uma chance para Jesus aí, vamos deixar ele continuar, para ver, vai que o que ele fala agora melhora. E aí, por exemplo, ele diz, vocês têm que ser o sal da terra, a luz do mundo. E aí ele diz assim, olha, eu quero dizer algumas coisas a respeito da forma como vocês vivem a religiosidade. E aí Jesus vai fazer uma reinterpretação da lei, basicamente dos 10 mandamentos. Ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Não matem. Não assassinem. E aí, seria a primeira vez, talvez, lá, ouvindo o Sermão do Monte, que eu ia dizer assim, legal. Porque, basicamente, a princípio, eu nunca matei ninguém. Eu nunca saquei uma arma e dei um tiro em alguém, eu nunca esgoelei alguém. Não que eu não tenha tido vontade, mas eu basicamente, nunca matei alguém. E aí, talvez seja a primeira vez que eu chego para Jesus e falo assim, concordo, não matarás é um mandamento legal.
Mas sabe quando alguém chega para você e fala assim: você é uma pessoa legal, você é uma pessoa interessante, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa muito in, mas você sabe que quando a pessoa fala mas, tudo aquilo que ela falou até agora será derrubado em poucos minutos, porque ela vai acabar com você. Mas você não presta. Já notou? Você já deve ter passado por isso. Olha, considero você, mas pronto, ela não considera você. Se ela considerasse você, não tinha o mas. O mas desconsidera ou considero você. Aí Jesus diz assim: eu, porém, vos digo. Aí você pensa: não estava bom só não matarás, porque o não matarás é legal. Não matarás, bom. Não matarás, eu gosto. Não matarás é interessante. Não matarás, legal. Nota 10 para não matarás. Eu, porém, vos digo: se você já se irou com alguém, você matou no coração. Como o que interessa para Deus é o que está no coração, não o que a sua mão faz, você já matou diante de Deus. Você fala: não, ruim, eu não gostei. Por quê? Quantas pessoas você já matou? Se o que importa para Deus é o que você faz no coração, quantas pessoas você já matou? Diz aí. Já matou alguém no coração? Tipo, e eu já matei com ares de crueldade. Com ares de crueldade, matar aos poucos. Não é aquela morte assim que você fala: ih, morreu dormindo. Que raiva, morreu dormindo. Não, morreu acordado, bem acordado, com muita dor. Todo mundo aqui já matou alguém no coração. Jesus está estabelecendo um princípio dizendo: o que importa para Deus é o coração. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai ver isso de uma maneira muito, muito profunda. Aí você fala: tá bom, vai, matei. Aí ele diz: não adulterarás. Fala: tudo bem, não adulterarás. É nós. Eu, porém, vos digo: já não é nós. Aí já não é nós mais, porque se já falou, eu, porém, vos digo, já vamos rodar todo mundo aqui. Aí ele falou assim: se você olhar com um olhar impuro para outra pessoa, você já adulterou com ela, porque no coração você já fez o que talvez os seus membros sexuais não tenham feito, talvez apenas por falta de coragem ou oportunidade. Mas se já fez no coração, já está valendo. Aí você fala: então já não gostei também. Porque o que significa dizer que o Senhor Jesus acabou de dizer que todo mundo aqui matou e adulterou. É uma cambada de assassino e adúltero. Eu não gostei. Quer ver só? Por que quer ver só? Quem aqui nunca adulterou, então? Não, tô brincando. Não vou fazer você responder essa pergunta. Não vou fazer ninguém responder isso, porque muita gente aqui do lado, o marido, da esposa, fica chato. Mas eu nem vou dizer: quem já adulterou, manda e-mail, porque eu não vou ter tempo de ler todos os e-mails de todos vocês. Veja que, mais uma vez, eu estou olhando para Jesus falando assim: mas então, Jesus, olha, eu já vou dizer de novo, concordo, mas não dou conta. Porque bem-aventuranças eu não consigo. Seguir a lei eu não consigo. Eu consigo seguir a lei sem a reinterpretação do Senhor da lei aí. Mas do jeito que o Senhor está falando que a lei tem que ser vista, eu também não vou dar conta. Então, mais uma vez, de 0 a 10, nossa nota até agora é 0. Se Deus for misericordioso e acertar, a gente acertar o nome, a gente tira meio ponto. Porque tem uns professores que falavam: eu dei meio ponto porque acertou o nome. Tinha uns alunos tão besta que nem o nome acertava. Eu lembro, na minha classe tinha um que errou o nome. Aí o professor falou assim: poxa, no seu caso, não deu porque você errou o seu nome. Então aí tirou 0 mesmo. Aí Jesus fala: ouvindo o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês: não resistam ao perverso. Se alguém ferir você na face direita, ofereça a outra. Se alguém quiser processar e tirar a túnica de você, deixe que leve a capa também. Se alguém forçar você a caminhar 1 milha, anda 2. E eu estou ouvindo Jesus pregar e estou dizendo assim: não. Eu posso até estar fazendo assim com a cabeça, mas por dentro meu coração está dizendo: não espere que eu faça isso. Não vou fazer isso. O senhor sabe que eu não vou fazer isso. E se fizer, farei sob protesto. Aí ele diz: ame os inimigos, ore por quem persegue. Eu posso orar por quem me persegue, mas vale orar para ele morrer? Eu não tenho nenhum problema de orar pelo meu inimigo, para quem persegue. Eu posso orar: Senhor Deus, o Senhor sabe que nós estamos aqui diante do Senhor e fulano fez tal coisa. O Senhor já ouviu falar em câncer? Se o Senhor já ouviu falar em câncer
E não estamos aqui falando de câncer de pele, porque câncer de pele às vezes é fácil de... Você passa uma pomadinha, tem uns câncer de pele, que a pessoa fala assim, você está com câncer de pele. Você pensa, nossa, a pessoa não passa uma pomada que passa. Mas é só isso. Não dá nem para cantar vantagem na família, falar, estou com câncer e tal. Eu falo, não, senhor, eu não quero um câncer de pele. Eu estou pensando num câncer aí, sei lá, osso do quadril, que o osso do quadril é grande. O osso do quadril é grande. Olha um outro. O pessoal fala que câncer de. Do quê? O que eu não vou falar? Eu não vou falar isso, mas vai ficar gravado, mas de jeito nenhum, mas nas partes baixas. Câncer no pâncreas. Dizem que câncer no pâncreas que é um negócio. Não é isso? O pâncreas, né? É terrível. É um câncer no pâncreas, quem sabe? Então eu vou orar pelos meus inimigos. Senhor, meu inimigo, fulano tem pâncreas. O pâncreas dele tá bom. Mas podia não tá, hein? Aí agora, não venha olhar para isso pensando assim, ai, que horror. Porque talvez você pode nunca ter pensado isso, mas ouvindo isso, fala assim, mas é legal. Pensando bem, mas é claro que não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz, olha, você ora pelos seus inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer para ele. Se ele tiver sede, você dá de beber para ele. Porque fazendo isso você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você vai viver um estilo de vida totalmente diferente de qualquer estilo de vida que a gente possa defender por aí. Mas eu mais uma vez vou dizer, eu não dou conta. Alguém aqui dá conta disso? Eu não dou conta desse negócio. Aí ele diz, você vai ajudar o outro? Jesus diz assim, você vai ajudar que sua mão direita não sabe o que faz a esquerda não sabe o que faz a direita. Isso é interessante porque Jesus não apenas está dizendo que o que eu faço, eu não devo fazer para mostrar para o outro. Mas ele diz, o que você faz não deve fazer nem para mostrar para si mesmo. Se você faz alguma coisa por autojustificação, também não conta. Então a sua mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita, porque você não faz nem para sua satisfação. Você faz única e exclusivamente para a satisfação do necessitado. Se você faz apenas para satisfazer uma necessidade sua, isso também não conta para Deus. Então Jesus, o Senhor está dizendo que eu só devo ter em mente o amor ao próximo quando eu faço alguma coisa e não vale para minha própria satisfação e para a satisfação do meu ego em alguém ver fazendo isso. Exatamente. Então o Senhor está dizendo que a maioria das vezes que eu ajudei alguém não valeu. Que seja. Pode ter valido para você, mas para mim não valeu nada. E daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Quando você orar, o que Jesus diz? Qual é a oração que Deus quer? A oração que Deus quer é a oração do quarto. O melhor lugar para orar, segundo Jesus, é quarto. Você quer orar? Você quer ser recompensado por Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vem em secreto vai recompensar você. Mas Senhor, mas aí não tem muita graça, porque orando só em secreto, ninguém vai ver que eu sou um homem de oração. E eu gosto de falar que eu sou um homem de oração, porque... a não ser que eu possa sair de lá e falar que eu fiquei 3 horas orando no meu quarto. No entanto, se eu não puder fazer propaganda que eu oro, não tem graça orar. A oração só tem graça se eu puder fazer propaganda que eu oro. Senão vai ficar uma coisa só entre nós. O que Deus está dizendo, então, a oração é uma coisa entre eu e você. Tem a ver com relacionamento comigo. Se você quer se relacionar comigo, muito que bom. Se você quer aparecer para os outros, isso não tem a ver com se relacionar comigo. Jesus diz isso numa época em que as orações eram públicas. Porque eram vistas, e eram para ser vistas. Aí ele diz, quando você jejuar, cuida do visu, dá um trato na aparência, passa um gel, para ninguém ficar descobrindo que você está jejuando. Jejuar é uma coisa sua com Deus, tem a ver com ninguém. Não acumulem tesouros no céu. Aí você vê que Jesus já deu uma... Ela não ficou legal aqui, não acumulem tesouros. Como assim não acumulem? O senhor está louco, o senhor não sabe onde a gente vive. É fácil dizer isso no século I, vai dizer isso no século XXI. Está louco? Não se preocupem com a vida, não julguem o próximo. Aí então, chega o texto, que é o nosso texto. Porque até agora eu estou olhando para o Sermão do Monte, eu estou discordando. Ou então se eu estou concordando, estou fazendo apenas para agradar Jesus. Mas eu estou diante de um texto que eu digo assim, eu não dou conta desse negócio. Não tem jeito. Não vai. A nossa nota é 0. Aí o versículo 13 de Mateus 7, que agora sim dentro desse contexto ele faz todo sentido. Que é um texto que a gente fala muito, mas agora você vai ver em que contexto Jesus diz isso. E aí a gente vai dizer, aí sim. Mateus 7, versículo 13 e 14... Esse é um texto que você pode acompanhar. Entrem pela porta estreita.
Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse seria exatamente o primeiro momento em que eu diria para Jesus na pregação dele: concordo. Porque se o que o Senhor está dizendo até agora é verdade, olha, Jesus, é apertado esse caminho mesmo, hein? Nós estamos falando de uma porta estreita, e vamos dizer a verdade, Jesus, ela é tão estreita que não vem com essa conversa que não pode ser gordo porque não passa pela porta. Porque tem aí a nossa teóloga aí, a nossa querida Ana Paula Valadão, que ela falou que pastor gordo, por exemplo, não pode porque pastor gordo não faz jejum. Depois tem esses lances de a porta ser estreita, não passa, que já fez uma brincadeira. Mas eu diria para você que se Jesus está certo no Sermão do Monte, a porta é tão estreita que não importa quão magro você seja, não passa. É o momento em que eu chego para Jesus e digo: olha, Jesus, até que enfim o Senhor está falando algo que a gente pode até dar uma concordada com o Senhor. Porque quem é que vai dar conta disso? Quem é que vai dar conta disso? Jesus agora começa no Sermão do Monte a demonstrar que o que ele está pregando até agora é um estilo de vida que agrada a Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a história do Evangelho como um todo, nós precisamos reconhecer que o único que é capaz de agradar a Deus como Deus quer ser agradado é Jesus. Tudo que nós fazemos como cristãos, nós fazemos na confiança em Jesus. Por exemplo, nós oramos. Você já notou qual é a frase final de toda oração feita numa igreja? A frase final em toda oração feita numa igreja é qual? Nós oramos em nome de Jesus, amém. Por que a gente faz isso? Porque é uma forma de dizer para Deus: Deus, eu não sou louco de pedir algo em meu nome. Eu não sou louco de fazer isso, porque eu não tenho essa capacidade. O que eu estou pedindo, eu não estou pedindo porque eu mereço, eu não estou pedindo porque eu alcanço, eu não estou pedindo porque eu sou bom, mas eu peço em nome de Jesus, que conquistou em meu lugar e que viveu a vida que deveria ser vivida em meu lugar e me deu algo que eu não merecia, que é a redenção, a salvação e todas as bênçãos decorrentes da cruz. Eu não estou orando aqui para que o Senhor olhe para mim e diga assim: puxa, mas a oração que o Marquito fez foi tão bonita que a gente tem que considerar essa oração. Porque não há oração bonita para Deus. Não há oração que seja suficientemente bem elaborada, bem construída, de uma tal forma de Deus olhar o nosso discurso e pensar assim: essa é uma oração que a gente tem que atender, porque ela foi muito bem construída. Não, as orações são atendidas porque são feitas em nome de Jesus. Eu oro através da confiança que eu tenho em Jesus. A minha oração passa por Jesus, o meu cantar passa por Jesus e a minha vida passa por Jesus. Do contrário, eu vou dizer para Deus: Deus, me ajuda a viver de acordo com a tua vontade, mas me analisa segundo a minha nota. Mas qual é a nossa nota no Sermão do Monte? É 0? Então, constantemente, eu não tenho como agradar a Deus. A única forma possível de agradar a Deus é através de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que nós temos o Espírito do Filho, de uma tal forma que o Pai olha para nós e vê a imagem do Filho dele, Jesus. Por que ele não nos consome? Por causa de Jesus. Por que ele não nos reprova? Por causa de Jesus. E aí, qual é a grande novidade do Evangelho? A grande novidade do Evangelho é que a nossa nota na prova, qual é? 0. Mas Deus resolveu que a única prova que vale pela classe toda é a prova de um cara chamado Jesus. E qual foi a nota que Jesus tirou na prova? 10. Deus decidiu que a única prova que vale para a classe toda é a prova de Jesus. E ele tirou 10. Consequentemente, eu olho para o Sermão do Monte e digo: a minha nota é 0. Deus olha para a minha vida através de Jesus e diz que a minha nota é qual? É 10. Porque o que vale é a nota de Jesus. Esse é o cerne do Evangelho. E se eu não viver a minha vida devotado a Jesus, totalmente devotado à cruz, e aquilo que Ele quer de mim, confiando que Ele fez em meu lugar o que eu precisaria fazer, eu vou me tornar um legalista. E legalista não dá conta de agradar a Deus.
Aquele que quer viver na lei, confiado naquilo que faz, não dá conta de agradar a Deus. Olha agora a continuação do texto. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. É interessante que Jesus agora, ele diz, você notou? É estreito o caminho, né? Então se você não passar por mim, você não vai dar conta. Mas cuidado, porque há falsos profetas. Qual é o problema do falso profeta? Ele parece uma coisa, mas ele não é aquilo. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro eles são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas em espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, você vai conhecer quem é pelo fruto. No entanto, a gente pode pensar assim, bom, então é simples. Eu faço a leitura do que a pessoa faz, e o que a pessoa faz legitima quem ela é. Mas lembre que o Sermão do Monte todo está sendo trabalhado para mostrar que o que importa para Deus não é apenas o que a pessoa faz, mas por que ela faz o que faz. No Evangelho não basta apenas fazer, você tem que fazer com a motivação correta. Por exemplo, orar é bom? Ninguém vai negar que orar é bom. Mas Jesus não disse no Sermão do Monte que tem oração que não deveria ser feita? Ele diz, olha, se você fica orando na praça, em pé, para ser visto pelos homens, você vai ser visto pelos homens, mas não vai receber recompensa nenhuma de Deus. Então não basta apenas dizer, ok, então beleza, então entendi. Se o que vale é o fruto, então simplesmente vamos começar a fazer que nem louco. Vamos entrar num ativismo generalizado e fazer que nem louco. Olha o que Jesus vai dizer agora. Nem todo aquele que me diz, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós estamos diante de alguém que clama, ele é um clamador. Mas segundo Jesus, ele está dizendo, nem todo o que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que clama, nem todo aquele que aparentemente invoca o meu nome, vai entrar no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai está ligada com um coração convertido. Não com uma boca que fala, mas uma boca que fala o que tem a ver com o coração. Mas piora. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? É o dia do julgamento final. O dia em que todos estarão diante de Deus prestando contas dos seus atos. Então veja, Jesus está dizendo, ele está afirmando que muitos dirão no dia do juízo final. E aí dirão o quê? Senhor, em teu nome, veja, até usamos o nome de Jesus aí na coisa toda. E em teu nome fizemos o quê? Qual é a primeira coisa que eles fizeram? O que está escrito aí? Profetizamos. Agora você vai ver que nós estamos diante de um cara, que esse cara aqui é interessante, porque, veja, ele clama, Senhor, Senhor. Ele profetiza. O que mais que ele faz? Ele expulsa os demônios. Deve conhecer demônio pelo nome. O que mais? Milagres. Eu quero dizer, essas coisas não são ruins. Mas o cara que está fazendo isso aparentemente não é lá muito bom. Nós estamos diante de alguém que diz, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. E eles estão mentindo ou estão falando a verdade? Eles estão falando a verdade, porque veja, Jesus disse, é o dia do juízo final. E ninguém é burro de mentir no dia do juízo final. Eles estão tentando usar um argumento de defesa, dizendo, então, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Sim, profetizaram. Legal. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Expulsaram. Tem até uma história engraçada na Bíblia sobre expulsão de demônios, porque uma vez Paulo e a galera dele estavam expulsando demônios. E aí teve um cara que olhou e falou assim, legal esse negócio de expulsar demônio aí. Eu vou, isso aí dá poder. Isso daí dá um negócio legal. E ele notou lá que Paulo dizia em nome de Jesus, sai dele, e falou assim, legal, essa é a palavra mágica para expulsar demônio. Aí apareceu um outro endemoniado lá, o cara chegou e falou assim, em nome do Deus de Paulo, eu ordeno que você saia.
Aí o demônio olhou para ele e falou assim: bom, Deus de Paulo eu conheço. Paulo eu conheço. Mas você eu não faço ideia de quem é. E só para sacanear com você, entrou nele. Aí o que tiveram que fazer? Chamar Paulo e a galera para expulsar. Imagina a vergonha do sujeito. Veja que o simples fato de fazer o que todo mundo faz não dá legitimidade nenhuma para quem faz. Porque há outras coisas em jogo. Senhor, mas em teu nome nós fizemos tantos milagres. Fizeram. Só que tem um pequeno detalhe no texto. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Veja que esses caras não eram caras que começaram bem e que terminaram mal. Esses caras nunca começaram. Esses caras nunca tiveram nada a ver com Jesus. Eu nunca conheci vocês. Mas vamos fazer um exercício aí, talvez, que a gente possa fazer? Esses caras eram membros da igreja? O que você acha? Eram ou não eram membros da igreja? Muito provavelmente esses caras eram membros da igreja, porque eles clamavam, profetizavam, expulsavam demônios e faziam milagres. Nós estamos falando desses caras aqui que eram membros da igreja. Vamos pensar um pouco mais adiante. Esse pessoal era envolvido com a igreja? É muito provável que esse pessoal seja envolvido com a igreja, assim. Sei lá, eu diria que eles eram líderes de alguns ministérios, frequentavam. É possível, sei lá, vamos só fazer aí um exercício de elaboração. Você acha que é possível que um desses aqui seja pastor? O que você acha? Nossa, obrigado pelo sim, viu? Nossa, alguns falaram inclusive com ar assim de tão... sabia. Alguns disso aqui devem ser pastores, falando: mas em teu nome eu fui ordenado. Tudo bem, eu não conheço você. Nunca conheci você. Se era conhecido na sua denominação lá. Aqui no céu ninguém nunca viu seu nome não, viu? Você estava lá no livro de Atos da sua denominação como ordenado no dia tal, mas no livro da vida aqui ninguém, seu nome não passou nem perto. E aí, veja a frase final que Jesus usa nesse texto. Afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? O mal. Peraí. Que mal? Do que o texto está falando? Qual é o contexto do texto? De quais ações sobre quais ações eles estão conversando? Clamor, profecia, expulsão de demônios e operação de milagres. Senhor, nós fizemos isso, mas eu não conheço vocês. Inclusive, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está chamando o que de mal? O que esses caras faziam? Você expulsou demônio? Isso vai ser documentado contra você, porque você expulsou demônio e não conhece o Deus que faz isso. Isso vai contar contra você. Senhor, nós fizemos milagres. Fizeram. E como não conhecem o dono do milagre, isso entra na conta contra vocês. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Profetizaram sem conhecer o dono de todas as profecias. Isso vai contar contra vocês. Senhor, mas em teu nome, tudo que vocês fizerem em meu nome, sem me conhecer, vai entrar na conta contra vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus está estabelecendo que tudo o que nós fazemos, que não passe por Ele mesmo, é mal. Porque tem nós mesmos como referencial, porque fazemos confiados em nós mesmos. E tudo que nós fazemos confiados em nós mesmos cheira a religiosidade, mas não apregou o Evangelho. O Evangelho é o que nos ensina a fazer tudo que nós fazemos confiados em Jesus. E reconhecer que mesmo quando fazemos alguma coisa que é interessante, que é legal, o mérito é de Jesus e não nosso. Reconhecer que quando eu prego, o mérito é de Jesus. Quando eu faço alguma coisa, o mérito é de Jesus, seja ela qual for. Porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o doador da vida, Ele é quem faz tudo em todos. Ele é quem opera, segundo a Bíblia, tanto querer quanto realizar. Ele é o dono da vontade, Ele é o dono da ação.
E quando Ele não é o dono de todas as coisas que envolvem a nossa vida, Ele não é o dono de nada. E quando não é o dono de nada, tudo que nós fazemos passa a ser visto como mal, porque não passa pelo filtro que é Jesus. O que significa, sim, dizer que muita gente nesse exato momento está prestando um culto a Deus, e isso vai entrar na conta contra Ele no final. Notaram como o culto que nós prestamos a Deus tem que ser feito de acordo com o que Ele determinou? Nós não temos autorização para fazer qualquer coisa que Deus não determinou para si mesmo. Porque Ele é o referencial e não nós. E quando nós fazemos qualquer coisa que tem o homem como centro e não Jesus como referencial, isso conta como mal. Agora, é claro que aqueles que chegarem diante de Jesus e disserem: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos, operamos milagres, pregamos, clamamos. E se tudo isso passa pelo filtro Jesus, qual é a mesma palavra que Jesus diz que dirá àqueles que fazem isso? Sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Sejam bem-vindos, a casa está preparada, a mesa está posta. É como se a gente chegasse na casa de Deus e Ele dissesse: o café está na mesa, entra tomar um café. Porque aqueles que já estão acostumados a fazer tudo por Jesus e por causa de Jesus, vão se assentar na mesa do Pai, onde Jesus é o centro. Porque Jesus disse, e nós precisamos lembrar disso: é estreita a porta? É. Mas o próprio Jesus diz: quem é a porta? Eu sou a porta. Teve um momento em que Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa expressão ficou muito conhecida, é usada em muitos lugares, mas infelizmente a sequência do texto não é lida. Porque os discípulos de Jesus se escandalizam com isso. Tanto é que eles perguntam para Jesus: mas Senhor, sendo assim, quem pode salvar-se? A resposta de Jesus qual é? Para vocês pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível. O que ele está dizendo? Porque não depende de vocês, depende de Deus. A porta é estreita? É estreita. Mas passar ou não passar pela porta que é Cristo, depende de quem? De nós? Não. Depende dele, que é a porta. Ah, o caminho, segundo o que nós lemos aqui, o caminho é apertado. Ok, o caminho é apertado. Mas quem é o caminho? Segundo Jesus, ele é o caminho. O que ele está dizendo é: gente, eu imagino que vocês estejam ouvindo essa pregação e pensando assim: dançamos, não vamos ser salvos. Mas vocês estão diante daquele que é a porta. Vocês estão diante daquele que é o caminho. Então a segurança está em mim, não em que vocês fazem. Porque se a segurança estiver naquilo que vocês fazem, vocês vão chegar no fim, no dia do juízo final, e vão ouvir de mim: eu nunca conheci vocês. Mas aquele que coloca confiança em Jesus vai ouvir: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Essa é basicamente a diferença máxima entre a religiosidade e o evangelho. A religiosidade sempre vai nos ensinar: faça, 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 faça. E no final, faz uma conta para ver se você está com mais ou menos. Do tipo assim, sei lá, hoje, o que a gente pode ter feito de bom hoje? Hoje, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, tipo, beleza. Fiz o que qualquer ateu faria, né? Ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Hitler provavelmente faria isso, se ela não fosse judia. O que mais? Uma outra boa ação que eu podia ter feito hoje: lavou a louça para a esposa. Quer dizer, é uma boa ação. Não, mas é exatamente. Aí o pessoal fala assim: mas a gente vive numa sociedade que diz assim: quando você lava a louça é porque você ajuda a sua esposa. Não, porque na verdade todo mundo come aqui, né? Se fosse só a minha esposa que comesse, eu poderia dizer que como só ela come, quando eu lavo a louça, eu ajudo a minha esposa.
Mas quando eu lavo a louça em casa, eu ajudo a família. E me ajudo, porque, no caso, eu mesmo gordo, eu sujo mais prato que a minha esposa. Ou no mínimo, se ela suja um prato e eu também, eu garanto pra você que o meu tem mais gordura. Né? Basicamente. Mas sim, eu posso dizer isso. Não, eu sou um bom marido, porque eu lavo a louça. É o sonho de todas as solteironas de plantão, né? Quer dizer, você viu, minha irmã, você chegou, tá solteira. Chega pro rapaz e fala assim: você lava a louça? Lavo. Casa, pronto. Não precisa fazer mais nada. Lavou a louça, é certeza de um casamento feliz. O que mais que eu posso dizer que eu fiz hoje que conta legal? Eu dei esmola, dei uma esmola. Eu dei esmola porque estava fedendo mesmo, eu queria que ele saísse de perto. Eu dei esmola. Deu uma esmola lá. Tem muito ateu que também dá esmola, mas vamos dar esmola aí. Né? Eu não levaria para casa. Mas uma esmola ajuda ele a sair de perto. Não é verdade? Que da esmola tem isso, não tem? Ou não? Porque a esmola ajuda as pessoas indesejáveis a sair de perto. Você já notou isso? Às vezes você tem até que pôr uma moedinha no carro. Porque o que você faz? Você vê que a pessoa indesejável está chegando, você já pega a moedinha antes. Ela chegou, antes dela falar uma coisa, você já joga a moeda. Clim! Porque aí você já evita de falar com o fedido lá do semáforo. Porque a gente pode inclusive falar que não para o querido e amado irmão do semáforo. Mas não é assim que a gente pensa. A gente pensa, ih, lá vem o cara. Essa desgraça. E aí, se ele vier com o balde e com o pano, aí que você tem que ser rápido mesmo. Aí você tem que ser rápido, porque senão ele vai sujar o seu para-brisa lá do seu carro e ele vai te dar o trabalho de ter que limpar o para-brisa do seu carro quando você chegar na sua casa. Quer dizer, qual a melhor forma de se livrar dessa gente? Você joga uma moedinha, você se livra de repente ele chegar perto e ai, uma vez, gente do céu, foi um desespero. Tá, eu vou contar esse testemunho triste, mas eu vou contar. Tava eu passando pelas ruas de Piracicaba, passando ali perto do centro, bateu uma fome. Eu pensei, vou passar no McDonald's. Não é o melhor lanche do mundo, mas é rápido. Você passa ali, tá com fome, gordo quando tá com fome, é o negócio, já vem com tudo. É tipo virose, já vem com tudo. É coisa rápida. Eu falei, vou passar no McDonald's. Passei lá, pedi um lanche. Pra viagem. Pensei, vou chegar em casa ostentando. Lanchão do Max Gomes. Saí com o meu carro aqui perto do McDonald's, aqui pertinho da gente aqui. Saí ali, peguei a Armando, em direção ao Teatro Municipal, que não abre esse Teatro Municipal também, gente, pelo amor de Deus. Eu pedi às autoridades da cidade aí, que esse teatro ia ficar em reforma 6 meses. Meu Deus do céu, minha filha já está com 9 anos. Eu nunca vi um negócio desse, mas o que é isso? Mas tudo bem, vamos lá. Chego ali na esquina do teatro, o semáforo, ação do inimigo, tá fechado. E quem vem? Quem vem? O fedido. Aí qual foi a crise? Eu pensei, se ele chegar aqui perto, eu tenho certeza que o demônio vai agir para roubar meu lanche. Eu pensei, não, ele não vai roubar meu lanche do tipo, passa o lanche ou morre. Eu pensei, ele vai falar, eu tô com fome. Porque, não, sério, qual foi o meu desespero? Eu não tinha moeda. Sério, eu não tinha moeda. Porque eu pensei, vou pegar um punhado de moeda e já jogo. Lá! Você joga, a pessoa vai catar. E tira o olho, assim você joga lá. Aí eu olhei, mas não tem moeda. Olha o inimigo, olha o Exu some moeda numa hora dessa. Aí eu pensei, e ele foi chegando, falou, o inimigo anda ao redor. E o sinal nada. Aí ele chegou. Ah, não deu outra. Mas não deu outra.
Bateu na janela. Ah, tá certinho, perdeu o lanche, coisa nenhuma. Tá certinho, coisa nenhuma. Tem uma eu não tenho. Aí ele soltou a frase. Ah, mas eu tô com fome. Quase que eu falei, eu também. Foi por isso que eu comprei um lanche. Se eu não tivesse com fome, eu não tinha comprado um lanche. Mas eu tô com fome, eu comprei um lanche. Então estamos iguais, passar bem. Olha, siga a minha ideia aqui, compra um lanche. Ó, o McDonald's fica aqui, 3 quarteirões. Você seguir aqui reto, aqui, ó, você achou o McDonald's ali, você pede. Esse aqui é o número 1, batata grande, R$1 a mais. Eu fiquei com vontade de fazer aquilo que a gente fazia na escola, gente, sério. Porque na escola, você pegava um refrigerante, a hora que você abria, a gente estava conversando sobre isso para começar o culto. A pessoa abria, se a pessoa pedia um gole, o que você fazia? Cuspia dentro. Ah, beleza, vocês que não faziam isso. Ah, ótimo, pessoas santas que sempre foram santas. Você comprava uma paçoca. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma paçoca. Lambe ela inteira. São técnicas. Eu pensei, eu vou abrir esse saco, vou cuspir dentro dele. Falei assim, você quer? Falei, mas ele vai falar que quer. Aí, a história termina. Olha aí que beleza. Agora, ó, gente, eu já falei tudo isso, agora vamos terminar com aplauso, hein? Tá? A história termina com eu pegando o saco de lanche e entregando para ele. Salva de palmas. Por favor. Obrigado. Agora eu arrisco dizer que pelo referencial de Jesus, essa é uma das coisas que Jesus vai falar contra mim no dia do juízo final. Vai falar assim, é que eu não vou usar isso como argumento nunca. A última coisa que eu vou chegar e falar para Jesus mas eu doei o lanche do McDonald's. Tá na conta aqui. Tá na conta da ruindade. Porque eu vi que você só doou para não ficar com um peso na consciência depois. Porque você não queria doar. Você não estava ligando. Você não sabe nem o nome do cara. Eu não sei nem o nome do sujeito. Eu poderia estar aqui dizendo assim, gente, eu doei um lanche. Só doei um lanche porque eu pensei, se eu não doar o lanche, esse cara vai me encher o saco e quando eu chegar em casa eu não vou comer gostoso como eu comeria. Só por isso. Não doei porque eu sou bom. Doei porque eu sou ruim. Talvez, se eu fosse bom, eu ia falar assim, cara, vamos fazer o seguinte. Entra no meu carro, vamos comer o lanche junto lá? Eu não vou te dar esse lanche. Mas vamos lá, vamos comer o lanche. Eu ia comer o lanche sozinho em casa, agora arranjar uma companhia para comer o lanche. Entra aí, vamos lá comer um lanche. Talvez se o meu cristianismo tivesse funcionado naquela hora, é isso que eu faria, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu tenho um monte de coisa mais importante para fazer. Eu tava com pressa, eu tava com fome. Aí fiquei sem lanche, cheguei em casa, nem lembro o que eu comi. Cheguei em casa feliz? Lógico que não, cheguei em casa bravo. Entendeu? Tudo aquilo que eu fiz, o meu maior medo é que alguém estivesse passando ali na hora e visse eu dando lanche e falasse assim, ai, Marquito, que beleza. Porque teria feito uma leitura errada da história. Quem passasse e pegasse o final da história ia ter uma visão completamente errônea de quem eu sou. Eu não sou o cara dando lanche. Eu sou o cara entregando o lanche para que ninguém mais me enche o saco e nem Deus. Aliás, muito bonito, hein, Deus, mandar um cara desse justo na hora que eu estou com fome. Esse é o tipo de ação que talvez a religiosidade nos ensine. Faça, porque é melhor você fazer do que ficar com a consciência pesada. O Evangelho nos ensina, faça porque era o que Jesus faria. E quando você faz porque é o que Jesus faria, você faz e é grato por fazer. Chega em casa feliz porque pôde fazer o que Jesus fez. Essa é a história daqueles que entregaram a vida por amor a Jesus. Que agradeciam a Deus pelo privilégio de poder entregar a vida assim como Jesus entregou. Nós estamos diante de opções em nossa vida como igreja. Fazer o que fazemos, porque a gente tem que fazer um ativismo louco e idiota, ou fazer porque o Evangelho de Jesus nos conquistou e nos mostra um novo caminho, uma nova visão. Não basta apenas fazer. Nós precisamos fazer com as motivações corretas, porque é isso que o Evangelho nos ensina. A Bíblia produz em nós uma mudança não apenas das atitudes,
mas atitudes que mudam porque o coração mudou. E coração mudar só é possível através de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Deus, nós entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos e pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a fazer o que fazemos como consequência de tudo que já foi feito na cruz. Reconhecendo que nós não fazemos nada para conquistar alguma coisa, mas porque já fomos conquistados e já fomos comprados na cruz. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.